Irmãos, eu tenho que encerrar os vídeos porque o celular ele não grava mais do que 30 minutos. E aí, lembra que eu falei que tinha mais um capítulo, que tem duas passagens bem legais pra gente meditar? Inclusive, nesse momento, meu celular tá com 4% de bateria, mas eu tô aqui no espírito, meus irmãos, sabe? Com essa sede de justiça, de verdade, sabe? Queimando, o coração queimando, porque o tempo é chegado. As pessoas que fazem o mal, elas não descansam, nem por um segundo, né? Nós que queremos fazer o bem, porque nós devemos descansar, né? Quem fala essa frase é de Robert Nesta Marley, Bob Marley, né? Um jornalista perguntou a ele isso, ele respondeu, ele falou essa frase aí, muito legal. Então assim, irmãos, a gente tem que seguir adiante, porque a gente está em um campo de batalha entre a mentira e a verdade, entre a morte e a vida, entre a injustiça e a justiça, entendeu? Então, a gente sabe que os ceifeiros são poucos. Então, meus irmãos, a gente tem que levantar, tem que arregaçar as mangas e tem que ir para a batalha, irmãos. Porque a gente tem certeza da nossa salvação, a gente tem certeza das promessas do nosso Criador, Pai Celestial Yahweh, e por isso mesmo a gente não pode descansar, entende? Porque o tempo está correndo e o Pai ele ordenou dias e noites, tem um tempo limite para isso. A gente já falou em outros vídeos sobre isso, a questão do tempo. A gente já compartilhou lá na página no Telegram, Povo de Iá. É só ir lendo as postagens antigas, vendo os documentos lá, as postagens, que a gente já falou bastante sobre essa questão do tempo. Então quem está ciente desse tempo sabe que o tempo é curto. Tanto é que basta a gente abrir os olhos e perceber os sinais às nossas voltas, o que está acontecendo no mundo, né? Então a gente percebe, a gente sente, lembra da questão espiritual que eu falei no primeiro vídeo de hoje? A gente sente a energia, a vibração das coisas, né? Então, tá claro que o tempo é chegado, que falta muito pouco, que nós estamos de fato nos últimos dias, ok? E a gente precisa batalhar, irmãos. A gente precisa se levantar. Porque em Mateus 24, o Mashiach fala que nesses tempos, né? Que esses tempos seriam que nem os tempos de Noé. As pessoas estariam vivendo suas vidas, bebendo, comendo, se dando em matrimônio, como se nada tivesse acontecendo. Então você sai na rua, essa época agora, né? Fim de ano, as festas aí, as festas pagãs, desse sistema pagão, desse calendário pagão, que nos foi imposto, né? Olha os principados e potestades, o poder, a influência, a autoridade que foi imposto, a força, né? E foi ocultado a verdade. Enfim, então a sociedade, que vai entrar agora no estudo que eu vou trazer, incauta, simplesmente segue vendo tantas atrocidades, tantas injustiças, tanta corrupção, tanta mentira, tanta desgraça, e age como se nada tivesse acontecendo, entende? Então, meus irmãos, a gente não está neste mundo mais para a gente estar compartilhando desses sentimentos, né? Frios, egoístas, orgulhosos, compreende? Então a gente precisa nos levantar, irmãos. A gente precisa tocar trombetas, tocar fogo na Babilônia, ou seja, falar a verdade, falar com todos à nossa volta, inspirar os nossos irmãos, motivar os nossos irmãos, consolar os nossos irmãos, né? Então a gente tem que estar sempre na ativa, cada um com o seu dom. Tem uns que tem um dom de falar, tem uns que tem um dom de ouvir, né? Tem uns que tem um dom de ajudar, tem uns que tem... Cada um tem um dom, sabe? E a gente é o corpo. Então, cada membro do corpo, cumprindo com a sua função, o corpo trabalha em harmonia, ok? E tudo flui, né? E a gente está trabalhando para o reino,
que é eterno. Então não tem nada mais importante. Nada mais importante que isso. Sabe? Você ama a vida? Eu amo a vida, irmão. Irmãos, a vida é maravilhosa. E agora que a gente de fato conheceu a vida, o caminho, a verdade, ou seja, a vida está conosco. Porque vida vem de eternidade. Então a vida está conosco. Então agora é a hora, meu irmão, de arregaçar a manga e ir para cima. Tá entendendo? Deixa os mortos sepultar seus mortos. Se o povo aí tá morto, cego, deixa lá. A gente não tem nada a ver com isso aí. Vamos seguir o nosso caminho aqui, porque Yahushua falou o quê? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim para os doentes. Ou seja, é para aqueles que estão buscando, que estão querendo ser curados, que estão sedentos pela palavra, que estão com sede, que estão com fome, mas não encontra. Entende? Então a gente precisa nos unir, irmãos, em Yahushua, no Evangelho, e todos nós cumprir com a nossa missão, com o nosso trabalho para o reino. Né? Porque o rei está chegando, o noivo está às portas. Aleluia. Então, o capítulo que a gente vai meditar agora fica em Provérbios 6. Vamos meditar aqui do versículo 6 ao versículo 19. São 2 linhas de pensamento nesse capítulo bem interessante, que está de acordo com o que a gente tem falado nos vídeos de hoje. Verso 6 diz assim, observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Olha só, né, Salomão, com a sabedoria lhe concedida do Criador. Então Salomão falando com a sabedoria do Pai, do Espírito. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Oh, glória! O Pai fez todas as coisas. Olha o exemplo, né? Você vê a formiga. Olha, reflete sobre o trabalho da formiga que ela realiza e ser sábio. Isso é muito forte, é muito profundo. Entende? Olha a sabedoria. É o próprio Espírito do Pai falando através do rei Salomão, na época em que ele detinha toda a sabedoria do Pai, que ele estava seguindo em retidão ao Pai, né? Obedecendo ao Criador. Então olha só, mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento com toda a disciplina. E a gente vê os humanos querendo tudo de mão beijada, querendo as coisas que caem do céu, sentado no sofá, deitado na cama com seu celular, seu smartphone, querendo tudo explicadinho, em vez de enfiar a cara nos livros, em vez de meditar na palavra, de orar. O Pai está vendo todas as coisas, entende? Ninguém vai receber sem trabalhar. Tá entendendo? É muito forte isso. Então a formiga, mesmo sem chefe, sem supervisor, sem comandante, né? Ela ali trabalhando duro, armazenando suas provisões no verão. E na época da colheita junta seu alimento com toda a disciplina, ó. Entra a estação, sai a estação e a formiga lá cumprindo com o seu trabalho, porque ela sabe de suas necessidades, ela sabe do seu papel, da sua obrigação, da sua responsabilidade. Por isso mesmo ela cumpre com toda a disciplina. Versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade
te assaltará como um ladrão armado. Isso vale para tudo, meus irmãos. Hoje nós caminhamos na nova aliança, ok? Em espírito vivificante, Yahushua. Então, assim, tanto precisamos trabalhar fisicamente, e trabalho, irmãos, não estou me referindo às questões sociais, porque a Babilônia já caiu. Não estou falando desse trabalho que o sistema chama de trabalho, né? Eu estou falando do trabalho como o pai fala em Gênesis, né? Para Adão, que o homem iria se alimentar com o trabalho das suas mãos, do suor do seu rosto. Então, e nossos ancestrais eram o quê? Era um pessoal agrícola. Não havia esse sistema, esse sistema, né, hierárquico, essas cidades, essas metrópoles. Enfim, nós éramos um povo agrícola, da terra. Então, é desse trabalho. Você vê a formiga aí, por exemplo. Então, independente se você tá ou não dentro do sistema inserido social. O que não falta é trabalho, meus irmãos. E tratando-se do reino, do trabalho do reino, é muita coisa. Não tem tempo pra gente descansar. É muita coisa. Vocês já pararam para pensar na complexidade da criação? Tipo, o funcionamento do nosso organismo, o batimento do coração, do fígado, do rim, dos pulmões, do estômago, do cérebro, dos olhos. Já percebeu a complexidade, os detalhes, a riqueza da vida? Em tudo. Em nós mesmos, com a nossa pele, com o nosso organismo interno, os nossos ossos, os nossos sentidos, com as plantas, com os animais, com o mar, a cachoeira, o céu, né, o sol, a lua, as estrelas. Olha a magnitude disso tudo. Irmãos, isso significa que nós, seres humanos desta geração do fim, né? Porque a primeira geração de Adão era tudo diferente. Eles obtinham muito mais conhecimento. Hoje, nossa geração, a gente não detém, eu nem faço ideia, irmãos. Uma coisa eu tenho certeza, é menos de 1% de toda a capacidade mental diante dessa magnitude toda. Então, quem somos nós para estar descansando? Para estar de perna cruzada, tirando uma pestana, como está falando aqui, né? Aqui, entenda, né? Tenha discernimento. A gente está falando assim, é óbvio que vai ter um momento que você tem que parar, comer, descansar, tal. Estou falando disso, eu estou falando assim, de a pessoa tá viajando, sabe, perdendo tempo com coisas que não está agregando, não está edificando a fé dela, não está fortalecendo, né, algum irmão, não tá, enfim, é muita coisa para ser feita. Então aqui está dizendo, até quando vai ficar assim, né? Aí diz aqui no verso 11, tua iminente pobreza te aterrorizará. Tanto pobreza física, né? A falta de comida, de bebida. Se tu não levantar e buscar comida, buscar o que beber, tu vai passar sede, tu vai passar fome. E isso também vale para o mundo espiritual. Se tu não lê a Bíblia, não meditar na palavra de dia e de noite, você sempre vai ser escravo. Você vai sempre depender do conhecimento alheio. Então você sempre vai estar num aprisco. Seja de quem for. Ah, eu saí do sistema religioso, não frequento mais os templos de pedra. Mas e aí? Aí você não frequenta mais, agora você enfia a cara no YouTube e fica só no YouTube. Ou então fica só no grupo.
E aí? Você caiu em outros apriscos. Porque no momento em que você não tomar a rédea da sua salvação, no momento em que você não tomar as rédeas da sua fé, da sua responsabilidade, autorresponsabilidade, a tua iminente pobreza te aterrorizará. Vai chegar um momento que você não vai estar capacitado, você não vai estar revestido da armadura, você vai passar fome física, sede física e fome e sede espiritual da palavra de alma. Porque você ficou sempre dependendo de outra pessoa. E se essa pessoa sumir? Seja quem for. Não importa quem seja. E aí? Como é que fica a situação? E tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Você vai ficar rendido, perdido, em desespero. Porque você não se preparou. No momento em que você tinha que estar trabalhando, meditando na palavra, orando, jejuando, examinando as Sagradas Escrituras, buscando a verdade, né? Buscando fazer a sua parte. Quanta injustiça está tendo aí no mundo todo. Temos que fazer alguma coisa. Qual é o seu dom? O que é que você pode fazer em prol do reino? Em prol dos nossos irmãos, dos humildes de coração? A gente tem que arregaçar as mangas, meus irmãos. A gente tem que trabalhar aqui, ó. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Aleluia. Agora a gente vai vir para outra linha de pensamento em cima do que a gente está falando. Perceba. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Oh, aleluia, isso é muito forte. Quem assistiu o primeiro vídeo de hoje, o segundo que eu acabei de gravar, eu estava falando das características dos principados e potestades, dos dominadores desse sistema das trevas, das forças espirituais do mal. E eu falei no primeiro vídeo do dia o que, irmãos? Para a gente provar os espíritos, para a gente estar atento aos sinais. Então aqui, ó, olha aqui, que maravilha. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Quem está no espírito de Arusha, quem está na verdade, na palavra, não anda murmurando, não anda reclamando de nada. Entende? Não anda acusando ninguém do nada. Entende, irmãos? A gente está sempre aqui buscando meditar na palavra, nos edificar, crescer em fé, né? Nos proteger, nos guardar, exortar o irmão que saiu do caminho. Irmão, volta, cuidado. Então, a gente está sempre desse jeito, mas a gente não está murmurando, não está reclamando. A gente não anda assim. Então, o caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos. A palavra diz que os olhos é a candeia da alma. Você está entendendo? Então você consegue detectar o semblante. É tipo assim, detectar as características, vamos dizer, desse caráter de uma pessoa má. Os olhos é a candeia, é a janela da alma. Então a pessoa ela consegue detectar através do olhar da pessoa se ela está sendo astuta, sabe? Se ela tá agindo com perversidade, com maldade, com más intenções. Entende? Arrasta os pés e faz sinais com os dedos, né? A inquietação, tal. Inquietação, né? Eu me refiro a uma inquietação suspeita, né, irmãos? Vamos ter discernimento. Em seu coração habita um engano. Todo o tempo planeja o mal. Anda semeando perversidades e discórdias. Olha as características deste caráter, do caráter do perverso, ok? E aí a gente volta
para as características dos principados e potestades. Você vê os políticos aí, líderes religiosos, né? Essas pessoas autoritárias que estão no poder, que têm influência. Perceba, eles só almejam o quê? Fama, dinheiro, poder, são egoístas, não têm compaixão, são ímpios, são impiedosos, eles não têm piedade. Eles fazem o que for necessário para suprir os seus interesses. E é o que eu digo, a nossa luta não é contra os seres humanos, é contra os principais ou potestades. Então essas pessoas que estão neste nível, seja de fato uma pessoa que está no topo da pirâmide do sistema babilônico, ou seja uma pessoa que está no povão, mas que tem essas características desses seres, dessas pessoas que estão no topo, dos principados e potestades. Então, esse espírito de principado e potestade, essas forças espirituais do mal, pode estar em qualquer pessoa. Tá entendendo? Então, assim, ela nem percebe mais, porque ela se afastou da palavra, ela abriu brecha, e por isso mesmo ela está sendo usada. Né? Culpa dela. A culpa sempre é nossa. A gente tem que ter autorresponsabilidade. Como eu falei, todos nós iremos responder pelas nossas obras. Isso está em Apocalipse 20. Ok? E em diversos outros livros aqui. Romanos 14 também fala sobre isso. Então, em seu coração habita o engano. Todo o tempo planeja o mal. Anda semeando, jogando a semente. Perversidade, jogando semente, perversidades e discórdia, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. Repentinamente, ele nem vai perceber, a desgraça vai chegar. Pá! Porque a pessoa está tão cega que ela acha que que o Criador não está vendo. Tem até um salmo que fala sobre isso, né? Que o ímpio, eu acho que é Salmo 73, que o ímpio ele age achando que Deus não está vendo isso não, o Senhor não está vendo isso não, tal. Fica aí. Fica aí esperando que o Pai não está vendo. Está vendo tudo. Ninguém será dado como inocente. Ninguém escapará do juízo. Ninguém escapará da ira de Yahweh. Ninguém. Então, por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído. Sem qualquer apelação. Não adianta chorar, mimimi. Tá tendo tempo. Tá tendo tempo para pedir perdão, pedir desculpa, de se humilhar aos pés do Criador, de se arrepender dos seus pecados. Quer mais o quê? Tem uma Bíblia dentro de casa, não lê. Tá assistindo um vídeo de irmãos falando da palavra e não medita. Entende? Tá vendo as coisas em casa como anda. Né? Tipo, os sinais, enfim, são vários sinais da sociedade, da sua família, dos seus próximos e de si próprio. Uma pessoa que só anda murmurando, só anda reclamando, já acorda com mau humor, vai dormir com mau humor, não se ama, não ama o próximo. Então uma pessoa dessa está tendo tempo suficiente para pedir perdão, pedir desculpa, se arrepender e buscar de fato o Criador, a sua graça, a sua misericórdia, para aí sim ela sair desse aprisco, dessa escravidão do pecado, do sistema mundial. Então, de um golpe será completamente destruído sem qualquer apelação, quando vir a desgraça. Né? Aí diz aqui no verso 16, ó, há 6 atitudes que o Senhor odeia. 6 atitudes que Yahweh odeia. A gente está vendo aí, a gente veio do sistema religioso, a grande mídia de Satanás também fala muito sobre isso através dos seus entretenimentos aí, né? Sobre o amor, tudo é o amor. Ai, não fala isso não, irmão, não fala assim não, ai, você está sendo muito grosso. Ai, deixa, irmão, não julgar para não ser julgado. As pessoas interpretam tudo do seu jeito, né? De acordo com suas concupiscências, de acordo
os seus interesses próprios. Mas a palavra não está dizendo isso. Quando a palavra diz não julgueis para não ser julgado, está falando de filosofias humanas. Está falando de suas ideologias, do que você acha. E eu já falei em alguns vídeos aqui que o que eu acho, que o que cada um de nós acha, não interessa. Porque nós somos pecadores, ok? O que vale é a palavra. Então, a gente não pode julgar segundo o que a gente acha, segundo o que a gente entende. A gente tem que, agora a palavra nos exorta para a gente julgar segundo a reta justiça da palavra. Então, meu irmão e irmãs, se o sistema, né, a nossa luta é contra os principais e potestades, são eles que são usados para levar para toda a massa. Então, a massa que tem esses padrões, essas características que eu já citei nos vídeos anteriores, como é que fala? Essas pessoas, se elas estão andando contrário ao que está escrito, a palavra do nosso Pai, a gente tem que julgar segundo a reta justiça da palavra. Senão a gente também cai, irmãos. Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque o sistema, né, esses principados e potestades, dominadores do sistema mundial em trevas, por agirem já pelo pecado e estarem sendo usados por essas forças espirituais do mal, já planejaram tudo isso, já arquitetaram tudo isso para que as coisas estivessem do jeito que está. Né? Você vê que não há justiça aqui, não há justiça. Né? Neste mundo, neste sistema, não há. A justiça virá. Né? Quando o Mashiach vir, vai ser feita a justiça. E a gente vai reinar em um reino de justiça, que é o reino de Yahweh. Né? A nova Yahushalaim, o milênio, e após a vida eterna, que a gente vai dar sequência com o nosso mestre, com o nosso rei. Então, aí sim a gente vai viver em um reino de justiça. Mas esse reino aqui, um reino que impõe uma coisa, a força, a sociedade, a crianças, obrigando crianças saudáveis a tomar determinada coisa, substância, sendo que a criança está em perfeito estado. Que justiça que há neste mundo aqui? Né? E tantos milhares e milhares de exemplos aí. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Então, meus irmãos, esse negócio de amor, não fale isso, não fale aquilo, cuidado, isso é arte do diabo. Isso é arte do diabo. A gente é crente, mas a gente não é trouxa. Crente não é trouxa. A gente era trouxa no mundo, que a gente achava que era esperto, né? Porque quem está no mundo acha que é espertão. Eu sou que nada, meu irmão. Né? A galera jovem mesmo que usam as drogas aí. Perceba. Quando eu estava no mundo, eu também agia dessa forma. A gente acha que a gente que é espertão. Nada, a gente era trouxa. Entendeu? Tava só fazendo cagada. E magoando, nos entristecendo nossos próximos. Aí tinha uns picos uns momentos assim de felicidade. E no outro dia já estava triste de novo. Você vê, é o que o mundo te oferece aí. Né? Os prazeres momentâneos é tudo ilusão, é tudo falso. E o que o nosso Pai nos promete é plenitude, é abundância. Não tem essa inconstância. A gente está sempre no espírito, a gente sempre está em paz. A gente sempre está com paz de espírito, com amor, com alegria, em espírito, ok? Para não ser hipócrita, porque a carne sofre com as injustiças daqui, mas o espírito, a consciência, o coração está bem, está indo bem. Mas a gente fica triste com as coisas que a gente vê, né? No sistema e com os nossos próximos. Os que têm coração dura serviço, né? Que estão andando segundo as coisas deste mundo, que estão em pecado, enfim. Então perceba, as 6 atitudes que o Senhor, Yahweh, odeia. Aqui está dizendo assim, ó. As 6 atitudes que Yahweh odeia. Aí você fala, crente não pode odiar. Meu amigo, a palavra diz o seguinte, que o Pai, ele odeia a injustiça. Ok? Então, o crente, ele odeia a injustiça, ele odeia a hipocrisia, ele odeia a mentira, porque não há comunhão entre luz e trevas. Então, olha o que está dizendo aqui em Provérbios 6,16. As 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta. Tá claro? Procura o significado da palavra odeia e detesta. É o Criador. 6 coisas que ele odeia e 7 coisas que ele detesta. Vamos ver? Olhos arrogantes, ó o olho novamente, aquele olho de soberba, de tipo,
aqui, olha assim, ó. De autoridade. Ele odeia olhos arrogantes. Língua mentirosa, que fica inventando coisas.